para o futuro comprador. Espero que esse aviso chegue até você e que você não enfrente os problemas que eu e meu marido enfrentamos nessa casa. Para o seu bem, eu diria que espero que a gente tenha levado o mal dessa casa conosco para fora daí, mas não sei se realmente quero isso. Meu marido, Marcos, e eu compramos essa casa há alguns meses num leilão. Disputamos com outros interessados e acho que pagamos muito caro por ela, mas achávamos que tínhamos conquistado o lar dos nossos sonhos, então valia a pena. Espero que seja o lar dos seus sonhos também, ou que você consiga transformá-lo nisso. Quando nos mudamos, estávamos felizes. Passei várias noites escolhendo os móveis e decorações, tudo perfeito para realmente transformar essa casa no nosso lar. E logo, ela começou a parecer nossa. Mas essa sensação não durou muito. Eu diria que, no primeiro mês, as coisas começaram a dar errado. Uma vez, coloquei minhas chaves no chaveiro e depois não as encontrei mais. Eu jurava que as tinha deixado lá, mas Marcos as encontrou embaixo do colchão do quarto de hóspedes. Eu disse que não fazia ideia de como elas tinham ido parar lá, e ele acreditou em mim no início. Mas isso continuou acontecendo e encontramos as chaves na geladeira, embaixo da pia do banheiro e uma vez até mesmo dentro do meu carro, na garagem, com o motor ligado. Foi aí que começamos a achar que havia algo errado. Apesar de sermos céticos, isso parecia muito estranho. Achávamos que talvez um de nós estivesse sonâmbulo, especialmente quando encontrávamos comida fora da geladeira pela manhã ou a TV ligada, mesmo tendo certeza de que a desligamos antes de dormir. No geral, não era um grande problema. Isso até o episódio do carro, que falei agora há pouco. Mas como estávamos tão felizes, deixamos isso para lá. Hoje, pensando em tudo isso, eu queria que tivéssemos ido embora naquela mesma hora. Depois, começaram a aparecer bichos na nossa porta. Corpos de animais atropelados com pequenos laços amarrados no pescoço, nas orelhas, no rabo, em qualquer parte que desse para amarrar. Os laços estavam bem feitos, as pontas enroladas como embrulhos de presente. Quando encontrei o primeiro, gritei feito uma louca. Chamamos a polícia e eles disseram que não podiam fazer muita coisa, mas recomendaram que colocássemos câmeras ao redor da casa e do terreno. Meu marido ouviu a recomendação e comprou algumas naquela mesma noite. Mesmo assim, os animais continuavam aparecendo, quase 3 ou 4 vezes por semana. Conferimos as gravações das câmeras e sempre por volta das 3 da manhã, as câmeras ficavam com imagens pretas por uns 10 minutos. E depois, quando voltavam a gravar, o cadáver do animal já estava na varanda e não tinha ninguém à vista. Marcos começou a ficar acordado, tentando pegar quem quer que fosse. Quando as portas começaram a bater e as luzes a piscar, aí sim pensamos que aquilo não era apenas uma questão de quem estava fazendo aquilo, mas sim o que. Eu poderia listar todos os incidentes que passamos, mas prefiro não reviver as noites sem dormir. O que eu posso te contar é que ouvíamos passos correndo pelo corredor à noite. Marcos saía correndo no mesmo instante para ver o que era, mas só encontrava o silêncio. As luzes apagavam na casa toda, mas olhávamos para o lado de fora e nossos vizinhos tinham energia. Nesse momento eu poderia achar que alguém estava cortando nossa luz, mas o rádio da cozinha ligava sozinho
e começava a tocar músicas antigas. Tentávamos nos convencer de que era apenas uma casa velha, com barulhos de estrutura se mexendo vez ou outra, mas sinceramente, nenhum de nós acreditava nisso de verdade. Falei com uma amiga e ela sugeriu usar sálvia para tentar purificar o ambiente. Me senti uma louca chamando uma mulher que achei na internet para livrar nossa casa de espíritos malignos, mas naquela noite em que a permitimos fazer isso, tudo parecia melhor. Foi assim que dormimos bem pela primeira vez. Mas como você deve imaginar, essa paz não durou. No dia seguinte, encontramos outro bicho na nossa porta. Geralmente eram animais pequenos, como esquilos ou ratos, mas dessa vez era um gato, provavelmente de rua, com um laço no pescoço e uma caixinha ao lado. Eu abri, mas me arrependi na mesma hora. Dentro da caixinha havia vários dentes, todos organizados em fileiras. A polícia depois identificou que esses dentes pertenciam ao gato. Foi nesse dia que decidimos nos mudar de uma vez por todas. Humano ou não, o fato é que algo estava incomodado com nossa presença ali e decidimos que não valia a pena insistir. Tentamos viver lá por uns 3 meses, mas eu disse a Marcos que não queria ser como aqueles personagens de filmes de terror que a gente, quando assiste, fica gritando para eles saírem de lá o mais rápido possível. Especialmente porque, pelo contexto da gente, temos muitas condições financeiras de ir embora. E é isso que me leva a escrever esse aviso. Eu queria te contar tudo isso para que você entenda o que irá enfrentar. Sei que algumas pessoas podem me achar tola por fazer isso, mas não consigo deixar alguém assumir essa casa sem contar tudo o que passamos. Se você não quiser continuar com a compra, eu entendo. Se quiser, não hesite em nos procurar para mais perguntas. Atenciosamente, Ana Lee. Depois que li esse aviso, eu sorri, acenei para o corretor e disse que sim, ainda assim queria assinar os papéis. Após assinar alguns amontoados de documentos, saí de lá com as chaves da casa. Era o dia de fechar negócio, e os antigos proprietários estavam prontos para sair o mais rápido possível. Isso significava vender a R$100 mil abaixo do valor de mercado. Ao entrar pela porta da minha nova casa, suspirei. Afinal, como não poderia? Eu finalmente tinha conquistado a casa dos meus sonhos. Foi fácil pegar as chaves dela e escondê-las. A pobre Ana Lee sempre deixava na entrada, e eu tinha uma cópia da chave reserva que usava para entrar quando eles não estavam. Colocava as chaves nos lugares mais aleatórios que eu conseguia pensar, e enquanto estava lá, peguei o controle remoto daquele rádio antigo na cozinha deles. Eles foram muito burros o suficiente para não perceber que funcionava a pilha, e eu o ligava sempre que cortava a energia. Coloquei pequenas caixas de som no corredor, reproduzindo sons de passos, e desligava assim que ouvia Marcos se levantar. Os animais foram a parte mais difícil, confesso. Eu tive que descobrir como acessar as câmeras deles e desligá-las por alguns minutos enquanto juntava o que encontrava de bichos mortos na estrada e colocava na porta deles. Honestamente, eu não me lembro do gato, mas provavelmente eu estava bêbado quando fiz isso. Os dentes foram um toque especial, e fico feliz que minha mente embriagada tenha pensado nisso. Eles ainda tiveram a gentileza de deixar todos os móveis. Claramente, queriam sair dali no mesmo segundo. Dormi naquela noite na cama deles, pensando na disputa que tive com esse maldito casal antes. Fiquei irritado por terem vencido o leilão dessa casa há 3 meses atrás. No fim de tudo, consegui a casa por uma pechincha e ainda fiz esses ricaços perderem 100 mil. Na manhã seguinte, fiz meu café da manhã
e fui para a varanda, pronto para sentar na cadeira de balanço e ver a vida passar depois que meu plano deu certo. Quando abri a porta, estava mais focado na vista do lago e não no que havia no chão. Tropecei e derramei café quente em mim mesmo enquanto caía de cara no chão. Minha mão pousou em algo peludo e quando me levantei, vi o que tinha ao meu lado. Era um gato morto. Tinha um laço, igual aos que eu fazia, mas com um bilhete amarrado. Nele estava escrito: "Eu sei o que você fez." Até a próxima. Obrigado.